Olá, eu sou o Darcio Cavallini. Nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. Você consegue perdoar? Você precisa perdoar? Você acha bom perdoar? E ser perdoado é bom? Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal. Participe aqui com os amigos, traga os seus amigos também, vamos aprender junto, tá bom? Bom, já que estamos aqui para falar sobre o perdão, a grande pergunta que me chega, quanto eu tenho que perdoar? E se eu tenho que perdoar, é porque eu condenei. Se eu condenei, eu julguei. E aí me faz lembrar a máxima de Jesus, um grande avatar e grande mestre que veio nos ensinar muito, principalmente no mundo ocidental. Ele disse claramente o seguinte aos seus discípulos: olha aqui, faça para o outro o que você quer que o outro faça para você, exatamente igual e nada mais do que isso. Ele não falou em pecado, ele não falou em obediência, ele não falou em regras de conduta. Ele falou que você deve fazer para o outro aquilo que você gostaria que o outro faz para você, simples assim. E eu tenho observado nas igrejas, nas filosofias, enfim, nas religiões das mais diversas crenças, enfim, que todo mundo, padres, pastores, bispos, pai de santo, falam em perdoar. E eu me questiono sobre isso. Eu me questiono porque se eu tiver que perdoar alguém, num primeiro momento, eu já cometi um pecado, porque eu já condenei alguém. E se eu condenei alguém, eu julguei essa pessoa dentro dos meus critérios de avaliação, dentro das minhas verdades. E será que as minhas verdades são as melhores verdades ou são melhores que a sua? Será que as minhas verdades sobrepõem as suas verdades, ou a do outro, ou do bispo, ou do pastor, ou dessa, daquela religião? Ou quando Jesus falou assim, faz para você e para o outro o que o outro gostaria que fizesse para você, ou que faça para o outro, enfim, disse simplesmente, faz aquilo que o seu coração manda. E se você seguir literalmente seu coração, sem estar preso a dogmas, preconceitos, paradigmas, você literalmente só vai fazer o bem para o próximo, porque você só quer o bem para você mesmo. E por que nós fazemos o mal? E por que nós temos que perdoar? E por que nós temos disputas, né? Porque se nós temos que perdoar e houve um julgamento, e houve uma condenação, com certeza anteriormente houve uma competição. Teve uma competição de algum tipo. Nós não nascemos competitivos. Nós somos crianças, nós trocamos. Para nós não tem raça, não tem cor, não tem sexo. A gente troca brinquedo, a gente abraça, desabraça, chora e ri junto, sem julgar ninguém, porque somos todos iguais. Todos iguais como espíritos, seres da nova era que fazem parte do grande contexto. Então, quando eu julgo alguém, eu tenho que usar um critério para esse julgamento. E qual é o critério? Se eu julgo, significa que eu tenho um critério pré-estabelecido, regras de conduta, normas, paradigmas, preconceitos, e que se aquela pessoa não se enquadra dentro dos meus conceitos, ela está fora dos meus conceitos e, portanto, não me serve, portanto, fez errado, ou é pecado e é proibido. Mas quanto eu sou dono da verdade? Quanto eu tenho o direito de julgar? Então, eu não concordo com o trabalho que é feito pelas igrejas e pelas religiões, no sentido de que devemos ensinar todos a perdoar. Eu não concordo. Estou errado? Com certeza a maioria de vocês vai achar que eu estou errado, sim. Mas eu sigo firme no meu propósito, na minha convicção, de que se eu tenho que perdoar é porque eu julguei e eu condenei. Quem sou eu para condenar alguém?
Então, se você ensina numa igreja, numa sinagoga que deve perdoar, você esqueceu daquele exemplo de Jesus, quando estavam apedrejando uma moça, e ele disse assim, quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. E ninguém mais atirou a pedra na moça, porque todo mundo tinha pecado. Então, se você tem que perdoar alguém, será que você está isento totalmente de pecado? Você é santo. Você evoluiu tanto nessa encarnação que já virou santo? Então, eu acredito muito mais em não julgar. Não julgar significa não ter preconceitos, não ter julgamentos, não ter pré-requisitos para aceitar ou não aceitar uma situação. Primeiro, e antes de tudo, nós temos que entender que todo mundo está, isso faz parte das leis universais, todo mundo está no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo, fazendo o que é certo para a sua evolução. Ninguém cai de paraquedas numa determinada situação ou encontra uma determinada pessoa. Não, faz parte do seu programa de vida. Você que está atraindo para você isso. Porque de acordo com o que você sente, você atrai as pessoas do mesmo nível de sentimento, do mesmo fluxo de energia. Não deu certo essa atração, porque você atraiu dessa forma, você está precisando daquela lição, você está precisando daquele tipo de desafio para poder aprender e seguir no seu processo evolutivo espiritual. Então, não julgar significa ser transparente. Não julgar é aceitar o próximo. Não julgar é respeitar cada ser humano, que está humano, porque está aqui tanto quanto você para aprender. Não julgar significa não se fazer de vítima, não brigar com Deus porque você acredita que Deus é que te colocou numa situação A ou B e que você está sofrendo. Aliás, grandes autores como Jung disseram assim que, olha, a dor é necessária para que a gente estabeleça um limite, mas sofrer com a dor é uma opção. E por que nós sofremos com a dor, com uma situação ou com uma pessoa? Porque acreditamos que aquela dor e aquela situação deveria ser como eu imagino que seria o melhor para mim. E como não é o melhor para mim, de repente eu fico revoltado, ou me faço de vítima e me acho injustiçado com as leis universais. Será que as leis universais cometem injustiças? Ou nós é que não cumprimos as leis universais? Porque nas leis universais não se dá jeitinho. Nas leis dos homens, um bom advogado com uma vírgula muda todo o sentido de uma palavra. Mas nas leis universais não tem como. No lugar de perdoar, eu imagino que você deveria fazer um ato de reflexão, interiorização muito profundo. E antes de tudo, de ter que perdoar alguém, que perdoa a si mesmo. Ou seja, reconheça que você está fora do seu programa de vida e está decidindo, tomando as decisões e usando seu livre-arbítrio de forma que talvez não seja adequada ou, portanto, inadequada ao seu programa de vida. Porque você está passando com as experiências que você está passando, com as pessoas que você está convivendo, nos lugares que você frequenta e nas situações que você se coloca, porque você tomou decisões para chegar neste momento, na situação que você se encontra, emocional, espiritual, de crença ou de corpo físico. Portanto, o princípio de tudo é isso. Não me importa se um outro é coxo, o outro é manco, um é negro, o outro é azul, amarelo. Se é alto, gordo, magro, baixo, de cabelo crespo ou liso, não me importa. Se eu conseguir enxergar este ser humano como ser divino que ele é, tanto quanto eu sou, que pertencemos à mesma origem, com certeza eu vou respeitar o momento em que ele se encontra. Porque talvez neste momento, nesta encarnação, eu esteja na figura de rei ou dono do poder, e talvez o meu amigo fraterno seja o lixeiro, ou seja aquele cara que está roubando para comer. Se eu julgá-lo porque ele está roubando para comer, eu estou com a visão do rei
que determina as leis. E será que, como rei, eu estou realmente assinando com a minha canetinha de ouro e fazendo cumprir-se as leis que são as leis universais para todos? Que direito eu tenho de perdoar alguém? Você me responde. Você gostou desse tema? Dá um legal aí para nós, tá bom? Convida os amigos para participar aqui, vamos aprender junto.